ouvir a palavra do Senhor e para aprendermos a palavra do Senhor de maneira profunda, como diz o nosso programa, Alimento Sólido. Este é o programa que tem como objetivo revelar aqueles assuntos que as pessoas realmente não conseguem mexer, de tão difíceis que eles são. E nesta sessão você terá a oportunidade de aprender a Bíblia de uma maneira profunda, assim como diz no livro de Hebreus capítulo 5, versículo 10 até no 14, que a igreja deve crescer e experimentar do alimento sólido, não se apegar ao leite, que é o alimento para os meninos. E toda pessoa que ainda não está comendo alimento sólido, ainda está nos primeiros rudimentos, o primeiro fundamento da palavra do Senhor. A Bíblia, no livro de Hebreus, nos apela a sair dali. E então, lá mesmo no livro de Hebreus capítulo 5, que é o livro principal deste programa, lá mostra um assunto como exemplo de alimento sólido, como um assunto como se fosse exemplo de assunto difícil. E o assunto que ele toma é o assunto do Melquisedeque, a partir do versículo 10. Toma o assunto do Melquisedeque não por ser o único assunto difícil ou o mais difícil da Bíblia, mas ele toma para mostrar mais ou menos como é caracterizado um assunto de difícil interpretação e como é que o assunto de difícil interpretação faz com que a pessoa cresça. Ele mostra Melquisedeque como um assunto que pode ser considerado alimento sólido. Então vamos pegar diretamente este assunto do alimento do Melquisedeque e mostrar que a revelação que vem de um assunto de diferente interpretação é que faz o alimento sólido. Abre comigo a Bíblia no livro de Gênesis, no seu capítulo 14, versículo 18. Vamos ver algo bastante forte. Está dizendo assim: e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão e disse: seja bendito Abraão da parte do Deus Altíssimo e possuidor dos céus da terra. Este Melquisedeque, que é certamente uma das figuras mais misteriosas da Bíblia. Todo cristão acredita com fé ser Cristo. Mas uma coisa não sabe explicar. Não tens prova concreta. E não consegues convencer um ateu de que Melquisedeque é Cristo. E o que, quando esse assunto não é explicado, como é que a Bíblia fica? A Bíblia ganha um aspecto de mitologia, um livro de mitologia. Porque os assuntos que estão lá estão sem explicação. Então, vamos voar na Bíblia, vamos mergulhar na Bíblia. E você vai entender que a Bíblia dá resposta para tudo. Venha comigo no livro de Hebreus, que é mesmo o livro central deste programa. Veja algo que Hebreus fala. A partir do versículo 6, Hebreus começa a nos dar uma luz diretriz para nos encaminhar a verdade de que como é que Melquisedeque é Cristo. Escuta isso. A partir do versículo 6 está dizendo assim: como também diz em outro lugar, este outro lugar é o livro de Salmo, onde Deus fala sobre Melquisedeque: tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, segundo o modelo de Melquisedeque. O qual, versículo 7, o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas. Atenção uma coisa. O qual nos dias da sua carne. Está a tratar de Cristo, que recebeu uma promessa de ser o Melquisedeque, uma promessa e também uma afirmação de ser o Melquisedeque. E lá diz que Cristo nos dias da sua carne ofereceu sacrifícios a Deus. Esta expressão que usam, que Cristo nos dias da sua carne, nos leva a entender que Cristo teve dias que não estava na sua carne. Quando Paulo começa a dizer no versículo 7 que Cristo nos dias da sua carne, dias da sua carne implica que houve dias que não estavam na sua carne. E quais dias eram esses? Era quando ele apareceu como Melquisedeque. Uma coisa que você nunca deu conta sobre Melquisedeque. Melquisedeque aparece
descrito de uma maneira bruta e estranha. Sem pai, sem filho, sem irmãos, sem descendência, sem genealogia. Porém, hoje eu te trago outra, sem nome. Melquisedeque apareceu sem nome, porque a palavra Melquisedeque não é nome, é um atributo que dava-se aos reis. E quando lá vem rei de Salém, vírgula rei de Salém, ele está traduzindo o atributo Melquisedeque, porque a palavra Melec significa rei, Zedek é que depois na língua hebraica vem como Zadok, como justiça ou paz. É tipo Melec Zadok, Melec Zadok, rei da justiça, rei da paz. Então a palavra rei de Salém é já uma tradução do título. E este título, mesmo lá entre os povos cananeus, você vai entender que até no tempo de Josué, este título ainda funcionava. Porque Josué se encontra com alguns reis, 2 ou 3, que os nomes eram Adonisedec, ou a palavra Adoni é uma transliteração, é uma variação da palavra Melec. Melec significa rei, Adoni significa rei, possuidor, senhor. Adonisedec é uma variação, uma variação da palavra Melec Zadok. Adoni Zadok. Faraó não é nome de ninguém, Faraó é título dado aos reis no Egito. E você vai entender que esse título até já foi trocado porque nos tempos de Abraão, o rei do Egito, o título para ele não era Faraó, era Abimeleque. E mesmo depois de Abraão, na época do Isaac quando volta, vai parambular, vai passear naquelas zonas do Egito, ainda encontra que esse título que Abraão encontrou ainda funcionava, Abimeleque. Então, na realidade, nem o nome de Melquisedeque nós tínhamos. Mas Melquisedeque, quando se encontrou com Abraão, Melquisedeque tinha nome. Só não apresentou nome, apresentou o título dele. Então, o primeiro mistério de Melquisedeque é o seu nome. E você vai ver que aqui no livro de Hebreus, no capítulo 6, está dizendo que nos dias da sua carne, Cristo teve dias que estava na sua carne e teve dias que não estava na sua carne, implicando que Melquisedeque era uma teofania de Cristo, não estava na sua carne. Melquisedeque era uma teofania. Então, o que é uma teofania? É uma transformação de Deus. Pode ser em um animal, em um anjo ou em uma outra coisa. Teofania é quando Deus se transforma em uma outra coisa. Quer dizer que Melquisedeque era Cristo, quando não estava na carne dele, era uma teofania de Deus. Aqui mostra que nos dias da sua carne. E no Novo Testamento, quando nós começamos a olhar pelas palavras de Cristo, tudo indica que Cristo era Melquisedeque que não estava na sua carne. Por exemplo, venha comigo no livro de João capítulo 8. João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 40 até no 56. Você vai descobrir que afinal, na realidade, Melquisedeque era uma teofania de Cristo. Era Cristo quando não estava na sua carne. Veja. Versículo 40 está dizendo assim: quando Jesus discutia com os fariseus, saduceus, escribas, todos eles. A partir do versículo 38 está dizendo assim: responderam e disseram: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosses filhos de Abraão, farias as obras de Abraão. Veja agora o versículo 40, para você dar conta que Cristo mesmo é Melquisedeque, que não estava no dia da sua carne. Melquisedeque era uma teofania. 40. Mas agora procurais matar-me. Cristo está dizendo: mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Como assim? Significa o que esse povo estava vivendo.
o que os escribas, fariseus e saduceus estavam vivendo, as verdades de Deus que eles estavam ouvindo, Abraão ouviu. Só não se comportou como ele estava se comportando. Ele está dizendo assim: se vocês fossem filhos de Abraão, não fariam isso. Porque está a procurar matar um homem que vos tem dito a verdade de Deus. Abraão não fez isso. Significa que houve dia que Abraão ouviu as verdades de Deus e tinha um homem, tinha a possibilidade de se comportar bem e se comportar mal, até matar este homem. Significa que as condições que os fariseus, saduceus e escribas estavam postos, Abraão esteve. E Abraão poderia muito bem matar este homem. E ele está dizendo que Abraão não fez isto. Significa que o homem que está a falar com escribas, fariseus e saduceus, uma vez falava com Abraão. E Abraão não se comportou como eles se comportavam. Será que você está entendendo essa parte? Abre bem, abre bem, abre bem. João 8, versículo 40 até 35 até 40. Está a dizer que Abraão não fez isso. Significa que Abraão estava face a face com Cristo. Abraão falou com Cristo. E Cristo lhe transmitiu as palavras de Deus. E Abraão teve um comportamento, uma resposta diferente dos saduceus, escribas e fariseus. Eu oro a Deus que te abra o entendimento para você entender essas verdades. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva já no canal. Abraão não fez, significa Cristo já estava com Abraão. Cristo falou com Abraão. Este é o segundo mistério. Primeiro mistério é o nome dele. Nome. Segundo é essa verdade que Cristo falava com Abraão. Nos dias que não estava na sua carne, era uma teofania. Tudo isso ele tinha, Abraão tinha isso tudo. E agora vem um pouquinho mais. Até no versículo 56 e verás que todas as tuas dúvidas terminam. Veja. 56. Começando no versículo 55. E vós não o conheceis, está a falar o Pai, mas eu o conheço. E se dizer que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Veja agora no 56 o que Cristo está a dizer, que dá logo a entender que Melquisedeque era uma teofania. Cristo nos dias que não estava na sua carne. 56. Abraão, vosso pai, exultou, ou então, nós vamos ver, alegrou-se por ver o meu dia. E viu e alegrou-se. Outras versões mais objetivas dizem que Abraão alegrou-se por me ver. E esta era a confusão. Como assim Abraão te viu? Como assim você vai dizer que Abraão te viu? Você que nasceste da Maria, do José, eras filho do carpinteiro, como assim Abraão te viu? Cristo, Abraão viu Cristo quando não estava na sua carne. Melquisedeque é uma teofania, era uma cristofania, era Cristo fora da sua carne. E eu quero que você entenda bem essa parte, que Abraão viu Melquisedeque, viu Cristo e alegrou-se. Por que ele diz que duas vezes alegrou? Esse exultar é o mesmo que alegrar. E alegrou-se porque era como se fosse uma festa. Abraão deu dízimo e Melquisedeque deu vinho, deu pão e alegraram-se. Cristo é Melquisedeque. Eu quero te levar mais a outra coisa. A palavra Melquisedeque, como eu já disse, vou repetir, não é nome, é título. E você vai ver que muita gente chama Cristo de filho de David. A partir da jornada de David, você vai entender que Cristo é Melquisedeque. Escuta. Muita gente já tentou
tomar o lugar de David. A Bíblia declara que quando Saul ouviu, teve conhecimento dessa verdade, ficou nervoso, perseguia David. Mas a Bíblia declara que não conseguiu. E várias foram as tentativas de tomar o posto de Davi, o lugar de Davi. Seu próprio filho Absalão tentou, não conseguiu. E Adonias tentou, não conseguiu. Porque Deus havia escolhido alguém para substituir Davi. Um filho escolhido por Deus. Porque o trono de Davi será um trono insubstituível. E quem Abraão escolhe? E quem Deus escolhe, perdão? Deus escolhe Salomão. Mas este nome Salomão, quem dá é ele próprio Deus. Deus escolhe o filho de Davi e Betseba e lhe dá o nome de Salomão, dizendo que o nome do menino será Salomão, porquanto nos dias dele terá paz. Significa Salomão. A palavra Salomão significa homem de paz. Se você ver no hebraico vem Salimã. Salimã. Outro vem Sulimã. Significa que? Homem de paz. Significa que o filho de Davi é homem de paz. É rei de paz. Aquele Salomão que veio, a primeira palavra de Salé é a mesma terra. Que a Bíblia fala que Melquisedeque era rei, Salomão. Salomão significa homem de paz. E por ser rei, podemos dizer que Salomão era rei de Salém. Porque Salomão era rei. E é homem de paz, significa rei de paz. E quando você puxa as coisas até o ponto de você traduzir Salomão como homem de paz, pelo fato dele ser rei, você traduzir rei da paz. Logo você equiparou você agora meteu Adonisedeque ou Melquisedeque. O filho de Davi é um Melquisedeque. Salomão, filho de Davi, é um Melquisedeque, porque é rei da paz. É um rei que traria paz. Deus ainda disse a Davi: você não vai construir meu templo, porque você guerreou muito. Você derramou muito sangue. Mas um dos teus filhos vai sentar no teu trono, e ele, nos seus dias, eu darei paz. Significa que Salomão é um rei que vai reinar num reino de paz. Vai reinar em Salém. Porque a palavra Salém significa paz. Mesmo a palavra Salém, depois na transliteração, algumas alterações é que vem escrito Shalom. Salém, Shalom. Mesmo os muçulmanos, até agora a palavra Salém, Shalom, é que eles se cumprimentam, Salem Aleikum. Salem Aleikum, sim. Aquele Salem significa paz, Salem Aleikum. Os hebreus, nós também cristãos adotamos Shalom. Shalom é uma variação de Salem, que até os muçulmanos usam Salam Aleikum. Aquele Salem do início é a palavra Salem. Então, se o filho de Davi, que vai substituir Davi, é rei e vai reinar em paz, significa vai reinar em Salém. Então é rei de Salém. Você não entendeu essa? Rei Salomão é um Melquisedeque. Você entendeu? Significa que o filho de Davi é Melquisedeque. A partir do Salomão, dá para entender que o filho de Davi é Melquisedeque. Eu quero te levar num versículo que vai te abrir um pouquinho a mente para entender que a palavra Salomão é traduzida homem de paz. Pelo fato dele ser rei, significa rei da paz. Rei da paz, se você levar naquela língua, vai ficar Adonisedeque, Melquisedeque. Será que você entendeu a revelação, meu amado Senhor? Aleluia. Oh, glória. Então, abre comigo no livro de Isaías. Isaías, capítulo 9. Vai ser uma bomba na tua mente. Você vai entender de que maneira que Cristo é Melquisedeque. A partir do Salomão já dá para dar conta.
Salomão, homem de paz. Por fato de ser rei, rei da paz. Se você traduzir, fica Melquisedeque. Venha comigo no livro de Isaías, capítulo 9. Aleluia. Oh, glória. Isto é alimento sólido. Oh, glória. Capítulo 9 do livro de Isaías. Olha o que a Bíblia está a dizer. Já estás no capítulo 9? Veja versículo 6. Quando a Bíblia profetiza a vinda do Messias. Vamos ver como é que aqui na profecia vai dar conta de Melquisedeque. Controla. Está dizendo assim, no versículo 6, Isaías capítulo 9, versículo 6. Olha. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Oh, príncipe da paz. Eu não sei se aí tem um águia que já está a voar. Oh, essa palavra príncipe da paz tem que te chamar a atenção. Paz significa salé, nota transliteração, shalom, paz. Mas se você entrar no livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 25, versículo 30, mostra que Deus está a dizer a Davi que te ungi como príncipe do meu povo. Significa que essa palavra príncipe da paz não significa, a palavra príncipe não é totalmente entendida como filho do rei, mas o próprio rei. Quando Davi é ungido como rei de Israel, Deus lhe fala que te estabeleci como príncipe do meu povo. E príncipe significava quê? Significava rei. Ainda no mesmo livro 2 de Samuel, capítulo 5, versículo 2, Deus também fala que te coloquei como príncipe do meu povo. E quando ele fala príncipe, está a se referir a rei. Então a profecia de Isaías está a profetizar a um Melquisedeque. Em outras palavras, ele será Deus forte, Pai da eternidade, e será Melquisedeque. Aleluia, aleluia. A palavra príncipe da paz, a palavra príncipe não só se traduz como filho do rei, mas o próprio rei, a quem que é o regente. Outra palavra que dá para traduzir como rei é a palavra capitão. Porque a Bíblia fala no livro de 1 de Samuel, capítulo 9, versículo 16, que te estabeleci como capitão do meu povo. Ainda no 1 de Samuel, capítulo 10, versículo diz que eu te coloquei como capitão. E capitão naquele versículo significava que ele significava rei. Deus fala isto a Jeú. Deus fala isto a Jeroboão. Que vos estabeleci como capitão do meu povo. Capitão significa que lá naquele contexto significava rei. Então aqui no Isaías, quando está falando aqui, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, esse príncipe significa rei. Então significa Melqui, paz, Zedeque, justiça ou paz, que é rei de Salém. Príncipe, rei, paz, Salém, rei de Salém. Será que você entendeu agora que Cristo é um menino? Ai. Significa que Melquisedeque veio como menino. O menino seria Melquisedeque, rei. Príncipe da paz significa rei da paz. Melech Zedeque, Adoni Zedeque. Eu não sei se você está entendendo, mas eu oro que Deus te abra o entendimento para você entender isso. Cristo é Melquisedeque nos dias da sua carne. E Melquisedeque é Cristo que não estava nos dias da sua carne. Vamos falar assim. Cristo é Melquisedeque nos dias da sua carne. E Melquisedeque é Cristo fora da carne. Será que você entendeu? Olha mais esse aspecto muito forte.
o fato das pessoas se perguntarem, mas a Bíblia diz que Melquisedeque não tinha pai, não tinha filho, não tinha irmãos, isso tudo. Escuta bem isso. Se você acompanhar bem a vida de Cristo, Cristo nega a família carnal. Quando a Bíblia diz que Melquisedeque não tinha pai, nem mãe, nem irmão, nem filhos, mostra que Melquisedeque não tinha pai carnal, não tinha mãe carnal, não tinha filho nem filha carnal. E Cristo também vem negar a paternidade, maternidade, irmandade carnal. De que maneira? Primeiramente, Cristo, nossas versões, ele aceita ser filho de Davi, mas na versão espiritual. Mas na versão espiritual, ali sim, Cristo aceita ser o filho de Davi. Mas quando as pessoas tentaram levar isso na versão carnal, Cristo nega. Ele diz assim: se o próprio Cristo, isso é, no livro de Salmos, se o próprio Davi chama Cristo de Senhor, dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à tua direita até que eu ponha os teus inimigos sob os cabelos dos teus pés. Se o Davi chama Cristo de Senhor, logo pois é filho dele. E a Bíblia quer que ninguém conseguiu lhe responder. Significa que Cristo estava a negar a paternidade carnal, a semente carnal de Davi. Por quê? Porque na realidade, a semente que entrou na Maria não é José. José é da tribo de Judá. E a semente que entrou na Maria é a semente divina. Logo, naquela genealogia de Davi, para ser pai de Cristo, ou então Cristo como filho de Davi, não pode ser na linhagem carnal, é na linhagem espiritual. Se você vê mais, se você vê, Cristo nega os irmãos carnal. Isto é que, para fazer Melquisedeque não tinha irmãos. Quando Jesus pregava e foi encirculado por uma multidão, e queriam ver Jesus, então as pessoas, alguns discípulos vieram e falaram, olha, teu pai, tua irmã, teus irmãos estão lá do lado de fora, querem te ver, querem falar contigo. Jesus fala uma coisa, os meus irmãos, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos, minhas irmãs? São aqueles que ouvem as minhas palavras, ouvem as palavras do meu pai e apoiam em prática. Cristo ali nega a paternidade, a maternidade, a irmandade carnal, se igualando a Melquisedeque, que não tinha pai, não tinha filho, não tinha filha, nem irmãos, não tinha pai sem mãe. Escuta mais, se você vê na cruz, você vai ver que Jesus tratava Maria não de mãe. Quando você vê na Bíblia está escrito Maria, sua mãe, não é Cristo que está chamando Maria de mãe, mas é o escritor, nesse caso, ou Pedro, ou Lucas, ou Mateus, ou João, ou Marcos. Não é Cristo que ele chamava de mãe. Cristo chamava Maria de mulher. Como fosse uma mulher, não mulher no sentido de marital, mas no sentido de, assim, senhora. Cristo não chamava Maria de mãe, porque Cristo é Melquisedeque, sem pai e sem mãe. Se você vê na cruz ele fala a Maria, mulher, eis aí o teu filho. Entende? Significa que, e ele disse ao seu irmão carnal, filho, oh! Escuta, por que não chamou de irmão? Eis a sua mãe. Por que ele disse eis a nossa mãe? Disse eis a sua mãe, sua. Apontou Maria como mãe do João. Ele tem que falar, João, eis ali a nossa mãe. Mas como Maria, Jesus não lhe tratava de mãe, disse eis aí a tua mãe, não nossa.
E na hora de tratar daquela mãe, disse que mulher, eis o teu filho. Porque ele disse, eis o nosso irmão. Porque Jesus não se contava com eles na vertente carnal, se contava na verdade espiritual. E sendo assim, se iguala perfeitamente a Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem filhos. E você fala, não, irmão, está faltando o pai. Já falaste do irmão? Já falaste da mãe? Está faltando o pai? Sim. Nem contava José como seu pai carnal. Escuta bem isso. Quando foram em Jerusalém para se inscreverem, diz que com 12 anos Jesus desaparece naquela multidão. Não perdeu, porque não tem como perder. Vamos estudar isso. Desaparece da multidão, vai parar no templo. E lhe procura, depois de alguns dias vão lhe encontrar no templo. Fala, filho, por que nos fizeste isso? Isso Maria está dizendo. Filho, por que nos dizes isso? Eu e o teu pai estávamos à tua procura. Ali você vai dar conta. Isso é Lucas 2, Mateus 2, Lucas 2. Você vai ver que ali Cristo nega a paternidade de José. Ali Cristo nega a paternidade de José, porque Cristo é Melquisedeque que tem que ser sem pai, sem mãe. Aonde? Na terra. Cristo diz assim: por que me procuraste em outros lugares? Não sabias vós que eu estaria a tratar dos negócios do meu pai? Negócio do meu pai é onde? No templo. Lógico, o templo não pertence a José. Então, quando Maria diz que eu e teu pai, e Cristo está apontando outro pai, significa que Cristo nega aquela parte e apresenta outro pai. Significa na carne, Jesus é como Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem irmãos, sem irmã. Você entendeu? Melquisedeque aparece com uma cerimônia. A cerimônia do pão e vinho. Esta cerimônia que Melquisedeque apareceu e deu a Abraão. Mas por que lhe deu aquela cerimônia? Se você ver, Abraão tinha uma aliança com Deus. E Abraão, por causa desta aliança com Deus, Melquisedeque apareceu, lhe deu pão e vinho. E no Novo Testamento, quando estamos a ver Cristo aparecer com pão e vinho, significa significa que a aliança que Deus fez com Abraão já está ativa novamente. Porque você vê no livro de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Deus fala que quebraram a minha aliança. Deus fala que o povo quebrou a aliança. Mas quando Cristo aparece, a aliança é restabelecida. Então Melquisedeque aparece de novo com pão e vinho. Será que você está entendendo? Melquisedeque aparece de novo com pão e vinho. Escuta mais essa parte. Melquisedeque é sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. E Cristo usa um termo. Ei! Ele fala assim na cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Essa palavra Eloi é uma variação de Eli, que significa Altíssimo. E se você vê no Novo Testamento, ninguém usava esse termo Eloi, Eloi. Não usavam esse termo Eloi, Eloi. Mas no dia em que apareceu, um sacerdote do Deus Altíssimo trouxe de novo Eloi. Se você quer ver, ele, Melquisedeque, abençoou Abraão de acordo com Eloi.
Quem trouxe o conceito de Elohim? Melquisedeque. Ali a palavra Deus, sacerdote do Deus, significa sacerdote do Elohim. Estás a entender? Quando quis o Novo Testamento, você vai dar conta que havia 2 sacerdócios. O sacerdócio de Arão estava no templo. Cristo morreu à tarde. Escuta bem. Cristo morreu à tarde. E na lei do sacerdócio há 2 sacrifícios. Sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde. Significa que quando Cristo estava a ser julgado, desde manhã a lhe baterem, vai no Herodes, vai no Pilatos, vai no Herodes, vai no Pilatos. No templo, eles não podem obedecer à lei do templo por causa de um criminoso, porque Jesus era reputado como um criminoso. De manhã eles deram o sacrifício da manhã. Faltava o sacrifício da tarde. Então eu te digo que nem todos os sacerdotes foram em Gólgota. Alguns ficaram em Jerusalém, lá no templo, para darem o sacrifício da tarde. Porque por dia tem que dar um sacrifício, um de manhã, outro de tarde. Então Jesus é o cordeiro que foi morto na hora da tarde. De que jeito? Se o sacerdócio de Arão estavam a fazer bem o seu sacerdócio, de manhã estavam a sacrificar o sacrifício da tarde. O problema, de manhã tudo estava bom. Só tinha um sacrifício. Um do templo, que é do Arão, porque eles não desobedeceram, não poderiam desobedecer a lei do sacerdócio. E outro sacrifício é em Gólgota. Aquele sacrifício não é da ordem de Arão, mas é da ordem de Melquisedeque. Significa que havia duas ordens sacerdotais a oferecerem sacrifício ao mesmo tempo. A ordem de Arão estava a oferecer no templo, como é de costume, um de manhã, um outro cordeiro de tarde. Já a ordem de Melquisedeque vieram também oferecer na mesma hora, porque João Batista, na realidade, trabalha no sacerdote, fugiu do sacerdócio de Arão, porque o pai dele é do sacerdócio de Arão, e entrou no sacerdócio de Melquisedeque. Certo que você está a entender? E João Batista é que apresentou o cordeiro para a ordem de Melquisedeque. Então quer dizer que à tarde havia 2 sacrifícios, 2 cordeiros. Um no templo, estavam a fazer, continuou seu trabalho, e o outro em Gólgota. Então Deus escolheu qual é o cordeiro que ele vai prestar atenção. Ei. Assim como Caim e Abel. 2 altares a oferecerem ao mesmo tempo. E o que aconteceu? Deus estava no lugar santíssimo do templo. Havia uma cortina, a Bíblia diz que aquilo se rasgou. Significa que Deus saiu do templo, foi em Gólgota. Por isso, na mesma hora, começaram a ver maravilhas em Gólgota. Por quê? Porque Deus apareceu em Gólgota. Um soldado reconheceu que este na verdade é filho de Deus. Você não pode reconhecer ser o Espírito de Deus. Como é que você vai reconhecer o Filho de Deus se não tiver o Espírito de Deus? Significa que o Espírito de Deus saiu daquele tabernáculo, encontrou um lugar melhor, foi em Gólgota. Alguns dizem, não, o véu se abriu para que nós tenhamos acesso ao lugar santíssimo. Não, aquele já não vale. Não é nós que vamos ir lá, Deus é que saiu ao nosso encontro. Deus saiu do sacerdócio de Arão, foi em Gólgota, onde estava a se oferecer um sacrifício sem mácula. Porque a Bíblia diz que Jesus é o cordeiro imaculado. Então Deus escolheu o cordeiro imaculado. Por isso saiu do templo, aquele véu se rasgou. Não é para nós entrar lá mais, porque Deus já não está lá. Deus saiu dali e entrou. E saiu dali, foi em Gólgota. Por isso agora o lugar de salvação já não é o lugar santíssimo, em Gólgota.
Porque o Espírito Santo está lá, Cristo está lá, o Cordeiro está lá e Deus está lá. O lugar da salvação não é mais lugar santo, não é o lugar santíssimo do templo, não. É Gólgota. Paulo diz que o Evangelho da cruz é o poder para a salvação. Significa que nós já não temos por que entrar no lugar santíssimo, não. Nós temos que ir em Gólgota. Porque o sangue e a água é despejada não no lugar... Ai. O sangue e a água não é despejado no lugar santíssimo. É despejado em Gólgota. Macalarosate. Ei, aleluia. Então, bem amado, significa Deus trocou. Em vez de ir atender o sacerdócio de Arão, atendeu o sacerdócio de Melquisedeque. Será que você agora entendeu? Cristo é Melquisedeque, trouxe um novo sacerdócio na terra, fez o shift sacerdotal. Ai. Não sei se você está entendendo. Cristo fez o shift sacerdotal. Por isso Jesus disse que este templo será destruído. A minha pergunta é: nós vamos voltar a entrar no lugar santíssimo como se o templo vai ser destruído? O templo agora é nós. Ai. A coisa está me vindo no coração. Vou falar só no terceiro vídeo. Procura assistir o terceiro vídeo. Vai ser uma bênção para a tua vida. Vai ser uma tremenda bênção para a tua vida. Não falha no segundo vídeo. Cristo é Melquisedeque. Ainda vai ter a segunda edição da explicação de Melquisedeque, porque há muita coisa que ainda não falei. E só falei por aí 10%. Ainda faltam 90% sobre Melquisedeque que você vai ouvir. Graças a Deus. Fechemos os olhos. Pai, muito obrigado por esta mensagem, por abrir o nosso entendimento para ouvirmos a Tua Palavra. Abençoa a Tua Palavra em nome de Jesus, que as pessoas cresçam. Paremos de beber leite, paremos de estar sempre nos primeiros fundamentos, nos primeiros rudimentos e cresçamos, comamos as comidas das águias, comemos alimento sólido em nome de Jesus. Dá-nos o Espírito da revelação, em nome de Jesus. Amém.